Aí galera de Sistema de Controle 2, então dando continuidade ao conteúdo da disciplina, agora a gente vai ver realimentação de estados, tá? A gente vai fazer a alocação de polos em malha fechada, tá? Na realimentação de estados. E nesse primeiro momento a gente vai tratar de sistemas representados na forma variável de fase, tá? Na verdade, esse formato ele vai ser o núcleo, né, de todas as outras realimentações de estado que a gente vai fazer, tá? Poderia também ser na forma canônica do controlador, como vocês vão ver mais para frente, tá? É uma coisa só na mudança da ordem, né, dos coeficientes na matriz de sistema, tá? Mas basicamente é isso. Então tá aí, realimentação de estados, vamos fazer a alocação de polos em malha fechada, tá? Através de realimentação de estados. A gente vai escolher os polos de malha fechada para uma determinada dinâmica que a gente quer construir, né, do sistema em malha fechada, tá? E esse sistema a gente vai representar ele, fazer realimentação de estado com o sistema na forma variável de fase. Então, dado um sistema no espaço de estados, né, x ponto é igual a x mais bu, e y é igual a cx, vamos assumir o d igual a zero, porque a gente vai fazer a realimentação, né? E não vai ter ação avante, né? Pelo menos no sistema completo em malha fechada. Então vamos assumir d, ação avante, igual a zero no processo também, tá? Esse sistema, né? Ele tem uma representação do tipo x ponto, né? Entrando no integrador, né? Vamos fazer um diagrama de bloco no tempo aqui. Entrando no integrador e integral da derivada da variável de estado é a própria variável de estado, né? E multiplica por a matriz de sistema, né? Então, a vezes o x, né? A vezes o x mais, então colocar uma junção de soma aqui, tá? Mais, então vindo aqui, né? Então ax mais, então ax entrando no somador positivo, né? Então tá somando, então mais aqui também, né? Bu, né? Então tem um vetor de acoplamento com entrada aqui B. E aqui a entrada do processo, a ação de controle U, né? Então x ponto, né, vai ser o resultado da soma, né? Então resultado, x ponto é o resultado dessa soma. Qual que é a soma? A vezes o x, então x aqui vezes o a, né? Mais b vezes o u, tá? E a saída é C, o vetor de saída vezes o X. Então, o vetor de saída aqui, ó, C vezes o X. Vou colocar um pouco melhor aqui, né? Vezes o X, eu tenho o Y aqui, tá? Então, na técnica de realimentação de estado, a gente vai compor o vetor aqui da ação de controle, a entrada do processo, tá? Realimentando os estados do sistema, como o próprio nome já diz, ao invés de realimentar a saída. Então, aqui está a saída, aqui estão os estados do sistema, tá? E a quantidade de estado do sistema aqui vai depender da ordem, né, obviamente, desse sistema. Tem a quantidade variável de fase aqui, isso aqui é um vetor, né, das variáveis de estado, tá? Então, eu vou compor essa ação de controle aqui, ó. Então, vou ter um somador aqui, né, para compor a ação de controle, e essa ação de controle eu vou ter uma referência como entrada, referência R minúsculo, porque está no domínio do tempo, tá? R minúsculo, menos as variáveis de estado realimentadas, tá? Realimentadas através de um vetor de ganhos aqui, ó. K
K vezes o X, né? Realimentado aqui, ó. Realimentado aqui. Então, aqui é positivo, aqui é negativo, tá? Alimentação negativa das variáveis de estado através de um vetor K, tá? De ganhos, tá? Esse K aqui são um vetor de ganhos, tá? Vetor de ganhos, tá? Ganhos proporcionais, é número, tá? A quantidade de elemento do vetor vai ser a quantidade de variável de estado aqui, ó, né? Que eu estou colhendo aqui nessas variáveis de estado. Ou seja, num sistema com esse tipo de controle, eu tenho que ter sensores, né, para pegar, né, vamos dizer assim, a leitura, né, de cada estado, né, e cada variável de estado do meu sistema para realimentar através desses ganhos aqui, ó, e compor essa soma, né, a referência menos esse vetor vezes as variáveis de estado, eu componho a minha ação de controle, ok? Eu poderia pôr o menos aqui, né, como eu coloquei, eu vou colocar aqui, ó, no vetor, por isso que eu deixei esse espaço, tá? Então, tanto faz, tá? A questão de colocar os vetores aqui é porque depois a gente vai usar diagrama de fluxo de sinal, né? No diagrama de fluxo de sinal, o ramo é que contém o ganho da realimentação, tá? Então, por isso esse hábito, digamos assim, de colocar o sinal, né, associado ao ganho e não aqui na própria junção de soma, tá? Mas basicamente é isso aqui, tá, pessoal? E aí, reinterpretando esse diagrama, né, no tempo aqui, tá, do meu sistema já em malha fechada, mas no espaço de estados, tá, a gente tem que entender o seguinte, que nesse caso o U aqui, ó, a ação de controle, vai ser o R, a referência menos, né, K vezes X, né, K vezes o X, tá? Então, se você substituir aqui, ó, tá? Esse sistema como um todo, ele vai ficar representado, né, como um todo já realimentado, né? Vai ser X ponto é igual a AX mais B, que multiplica U, só que nesse caso o U aqui é o R menos o R, né? Menos o KX, tá? Então, X ponto vai ficar AX mais BR menos B, coloquei o K, né? B multiplica o KX, tá? Então, vou agrupar os termos aqui, ó, que estão multiplicando as variáveis de estado, né? Então, X ponto vai ser A, vou colocar assim, menos BK, todas duas multiplicando X, né? Ó, AX menos BKX. Então, A menos BK, colocando o vetor de variável de estado em evidência, o X aqui, né? Mais BR, tá? BR. Então, eu tenho uma nova equação de estado, né? Essa nova equação de estado aqui, ó, tá? A entrada passa a ser o R, obviamente, né? A entrada do sistema agora aqui é o R, tá? E a minha matriz de sistema, ela vai ser a A menos BK, e não simplesmente a A, tá? Então, aqui é a nova matriz de sistema, tá? Então, essa nova matriz de sistema, ela é uma nova matriz A, né? Só que eu vou chamar ela sempre de A menos BK, tá? Eu vou deixar o A para uma representação do tipo A menos BK, que a gente vai fazer em controle integral, tá? Então, vamos afirmar que a nova matriz A do sistema, né, em malha fechada, no espaço de estados, tá? Ela vai ser uma matriz do tipo A menos BK, tá? Beleza? O Y, a saída, nesse caso, né? Então, eu tenho a representação, né, no espaço de estado completa com a equação de estado, né?
do sistema em malha fechada, representado no espaço de estado, mais a equação de saída, que continua sendo y é igual a c vezes o x. Então, não mudou a saída, beleza? Então, a gente tem que chegar em algo assim, ó. Opa, não. Deixa eu circular aqui. Em vermelho, a gente tem que chegar em algo desse tipo aqui, tá? Beleza? Esse aqui é o nosso objetivo, né? E aí, como a gente vai fazer isso, tá? Aqui embaixo, já tinha aparecido a pontinha dele, eu tenho um exemplo, tá, pessoal? Esse exemplo, ele pede o seguinte. Vou pôr mais para cima, porque ele é grandinho, tá? Temos muito serviço pela frente. Então, ele pede o seguinte, projeto controlador para forma de variável de fase, né? Então, dada a planta, o processo, né, que eu quero controlar, é 20 vezes S mais 5 sobre S mais 1, S mais 4, projete os ganhos de realimentação das variáveis de fase para resultar em 9,5% de ultrapassagem percentual e um tempo de acomodação, ou tempo de assentamento, né, de 0,74 segundos. Faltou um S aqui, tá? Então, são coisas bem específicas que ele quer, né? 9,5% e 0,74 segundos, tá? Então, a gente vai ter que construir polos, né, de malha fechada que atendam essas especificações, tá? Beleza, então vamos no passo a passo aqui, tá? A primeira coisa é representar esse cara na forma, né, de variável de fase, tá? Espaço de estado, que a gente está fazendo realimentação de estado, e a gente na forma, né, de variáveis de fase, tá? Então vamos lá. Então, colocar y de S sobre o de S, né, é igual a 20, né, S mais 5 sobre, já vou resolver isso aqui, tá? Então, dá S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S, né? Certo? Então, continuando, então, eu vou fazer um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, tá? Vou fazer assim, ó, 20S mais 100, né? Mais 100 dividido por S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S mais 0 aqui, né? O S 0 vezes S elevado a 0, né? Então, vou deixar o 0 aqui só para a gente lembrar que tem esse elemento aqui, ó, que multiplicaria, né, tá multiplicando de fato o S elevado a 0, tá? Aqui também eu fiz diferente, por quê? Porque eu vou dividir isso aqui em dois blocos, tá? O primeiro vai ficar 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S mais 0 vezes 20S mais 100, tá? Então, eu coloquei o ganho próximo da saída, tá? Da seguinte forma, porque então eu tenho o de S, né? O de S entrando nesse bloco 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S mais 0, né? Mais 0. E a saída desse bloco vai ser o x1 de S, tá? Então, x1 de S. E o bloquinho 20S, 20S mais 100 aqui, tá? Referente ao ganho, multiplicado, né, pelo elemento contendo 0 em menos 5 aqui, tá? Então, saída y de S. De modo que agora eu tenho
x1 de S saída do primeiro bloco pela entrada do primeiro bloco, U de S, é igual a 1 sobre S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S mais 0, tá? E o outro, né, y de S, o outro bloco, sobre x1 de S igual a 20S mais 5, tá? Eu pus o ganho próximo da saída e o 0 também mais 5, não, cadê? 20S mais 100, né? Mais 100, desculpa. Mais 100. Eu coloquei o ganho, né, multiplicando 0 e todos próximos da saída para ficar mais claro quando a gente for montar a nossa matriz de sistema já realimentado, o A menos BK aqui, tá? Aí multiplica cruzado para conversão, né, para representação no espaço de estado, tá? Na forma variável de fase, tá? Então a gente está seguindo aquela receita, né? Então vai ficar S ao cubo mais 5S ao quadrado mais 4S mais 0, né? E multiplica x1 de S é igual a U de S. Eu vou multiplicar distributivamente, tá? E já fazer a inversa do Laplace, levando para o domínio, então, do tempo. Então, S ao cubo do x1 vai ser o x1 derivada terceira, né? 3 pontinhos, mais 5. S ao quadrado do x1 é o x1 derivada segunda, né? 2 pontinhos, mais 4. S do x1 é o x1, né? Um pontinho derivada primeira do x1 mais 0 x1 é igual a U, né? O minúsculo, que agora já está tudo aqui no domínio do tempo, tá? Aí, pessoal, fica claro, né, que a variável de estado x1 é o próprio x1, né? Aqui, tá? Por isso que eu deixei ela de cá, ainda com 0, né? x1, essa aqui eu escolho como sendo x2, essa aqui eu escolho como sendo x3, tá? Então, variável de estado x1, variável de estado x2, variável de estado x3. Então, x1 é o próprio x1, x2 é igual ao x1, um ponto, e o x3 é igual ao x1, 2 pontos, derivada segunda. Derivando os dois lados da igualdade, fica x1 ponto é igual a x1 ponto. Mas quem que é o x1 ponto? É o x2, né? Então, igual a x2. x2 ponto é igual a x1, 2 pontos, né? x1, 2 pontos, derivada segunda do x1. Mas quem que é ela? x1, 2 pontos é o x3, né? x3. E o x3 ponto é igual ao x1, 3 pontinhos, né? Derivada terceira. E aí eu tenho que isolar ela aqui, ó, nessa equação, tá? Passando esses termos aqui, o 5, 4 e o 0 para o lado direito dessa igualdade. Então vai ficar x1 é igual, x1, 3 pontos é igual menos 0 x1 é 0, tá, pessoal? Não precisava do menos, não. Só estou indicando que eu estou fazendo isso aqui, ó, passando isso aqui para o lado direito da igualdade, tá? Então, menos 4 x2 ou x1 ponto, tanto faz, tá? x1 ponto, que é o x2, né? x2, menos 5 x1, 2 pontos, que é o próprio x1, 2 pontos, é o x3, né? Só para a gente não esquecer, tá? Mais o U, que já estava desse lado aqui, do lado direito, né? Mais o U, tá? De modo que eu tenho agora a minha primeira equação de estado, né? Minha primeira equação de estado, né?
Então, minha primeira equação de estado vai ser, minha equação de estado, né? Aqui é um conjunto de equações de estado, tá? Então, na forma de matricial, né? A minha equação de estado vai ficar x1 ponto, x2 ponto e x3 ponto, a derivada, né? Das variáveis de estado é igual matriz de sistema vezes o vetor das variáveis de estado, vetor esse que a gente já definiu como x1, x2 e x3, mais o vetor de acoplamento com a entrada, e a entrada que nesse caso é o U, né? Tá? Então, x1 ponto é 1, x2, né? Então, 0, x1 ponto é 0, x1, 1, x2 e 0, x3. x2 ponto é 1, x3. Então, 0, x1, 0, x2 e 1, x3. x3 ponto é 0, x1, né? 0, x1, menos 4, x2, menos 4x2 e menos 5x3. Menos 5x3. Aqui não tem entrada, aqui não tem entrada, aqui tem entrada, mais um U, né? Então, 0 no x1 ponto, 0 U, né? Na x2 ponto, e 1 U na x3 ponto, né? Então, 1 aqui, tá? E aí, a saída tá aqui, né? A saída vai ser... deixa eu só movimentar isso aqui de uma forma que eu tenha um pouco mais de espaço aqui, tá? Então, a saída, o y de S é igual a, multiplica aqui, né? Cruzado também, 20S x1 de S, mais 100 x1 de S, né? Levando para o domínio do tempo, Laplace também é menos 1. Lembrando que a gente está tratando de função de transferência, então já implica condição inicial nula, né? Todo mundo lembra disso. Então, 20 SX1 é o x1 ponto, né? x1 ponto, mais 100 x1, né? x1 minúsculo, agora no domínio do tempo, tá? Lembrando que essa aqui, ó, é a x1, né? x1, setinha aqui, ó. x1 é o próprio x1, x1 ponto é quem? x2, né? Então, essa aqui é a x2, né? x2, x1 ponto. Então, minha equação de estado vai ficar y, equação de saída, aliás, né? Equação de saída, 100x1, então, 100x1, 20x2 e 0x3, né? Então, tá aqui, ó. Vou colocar x1, x2 e x3. Então, está representado na forma variável de fase, tá? Eu vou pegar isso aqui e levar lá para cima, tá? Deixa eu ver, Ctrl C. Deixa eu ver se ele vai jogar aqui. Ctrl V. Agora eu vou converter isso aqui num diagrama de fluxo de sinal, tá? Então, no diagrama de fluxo de sinal, a gente vai fazer y de S, né? Saída, x1, sx1, x2, sx2, x3, sx3 e o U, né? Então, aqui é o x1 e o sx1, x2, a gente já viu isso lá para trás, tá, pessoal? Conversão, representação de diagrama de fluxo sinal a partir de uma representação de espaço de estado, essa aqui na forma variável de fase, tá? Então, x2, sx2, x3, né? sx3 e o U aqui, que eu vou deixar aqui em cima, tá? Para depois incluir a realimentação.
Então, do SX1 para o X1 é uma integração, né? A gente já viu isso. Integração 1 sobre S. Do SX2 para o X2 também é uma integração. Então, 1 sobre S. Do SX3 para X3, outra integração, né? Então, também 1 sobre S aqui, nesse ramo aqui, né? No ganho do ramo, tá? Então, agora é interpretar a equação de estado. SX1 é o X1 ponto. Quem que é o X1 ponto? É 1 do X2. Então, vem com 1 daqui do X2 e chega no SX1, tá? 1. O SX2 é X2 ponto, que é 1x3. Né? Então, vem com 1 aqui, ó, do X3, tá? E o SX3 é o X3 ponto. Aí eu vejo aqui, né? 0 do X1 menos 4x2 menos 5x3, tá? Eu gosto de fazer de dentro para fora aqui. Então, menos 5x3, né? Menos 5 aqui, ó. Uma realimentação. Menos 5. X3 e menos 4 do X2, né? Então, menos 4. Menos 4 aqui vindo do X2, tá? Menos 4 do X2 e 1 U de S, né? Então, 1 U aqui, ó, chegando aqui. 1. O Y é o quem? É o que? 100x1, né? 100x1, então tem que ligar aqui, ó, com ganho igual a 100, né, do X1 e 20x2, né, 20x2. Você pode pegar do X2 direto aqui, mas pode pegar do SX1 também, né, porque o SX1 é 1x2. Vou pegar do X2 mesmo, tá? Até porque tem um espacinho ali, né? Então, vindo aqui, né, terminando nesse nó. Então, o ganho é 20, né? 20x2. 20x2. Beleza? Então tá aí. Ok? Agora eu pego esse diagrama de fluxo que eu gerei aqui, ó, e incluo a entrada e as realimentações, tá? Então vou colocar a entrada para compor o U de S aqui, tá? A entrada vai ser o R, né? O R. Então, quem que é o U de S? É o R. Opa! O R aqui, eu coloquei minúsculo, mas é o R maiúsculo, né? Domínio da frequência, tá? Só que é claro que aqui é uma conversão direta para representação de espaço de estado. Então, tanto faz eu colocar maiúsculo aqui no domínio da frequência, como colocar minúsculo, tá? Dá o mesmo efeito, tá, pessoal? Muitas partes do livro, tá? Ele coloca esses termos aqui tudo minúsculo, tá? Como se estivesse no domínio do tempo, embora a gente saiba que diagrama de fluxo sinal está no domínio da frequência, mas é uma relação tão direta entre o diagrama e a representação do espaço de estado que não se comete erro algum, tá? Então, o U de S é o R, um R, né? Menos KX, né? Ok? Então, agora eu tenho que vir com os X aqui, ó. X3 do X2 do X2, tentando não fazer uma bagunça, e do X1 aqui, né? Eu já vou mostrar aqui que eu estou fazendo aqui, tá? Só terminar de desenhar, tá? Então, ele está voltando, é uma realimentação. Eu estou realimentando, né, os estados do meu sistema, ó. Realimentando os estados do meu sistema, tá? Lembrando aquele início da aula, vamos ver o que a gente está fazendo isso aqui. Eu estou fazendo isso aqui, ó. U é igual a R menos KX, né? Tá? Então, o vetor K e o vetor das variáveis de estado X, né? Então, é esse cara aqui, ó. Esses dois carinhos que eu estou colocando lá no diagrama de fluxo sinal, para depois a gente interpretar e criar essa matriz A menos BK aqui, tá?
Beleza? Então, ó, vindo do x1, eu coloco menos K1, né? Porque a realimentação é negativa, né? Certo? Mas o sinal a gente coloca no ganho do ramo aqui, tá? No x, a realimentação do x2 é o menos K2. Ficou longe, né? Menos K2, tá? E a realimentação do x3 é o menos K3. Beleza? Então tá aí R menos, né? Tá chegando no nó, o nó vira uma junção de soma, né? Cujo resultado é o próprio U, né? Da ação de controle, tá? Então, um R menos, né? Nos ramos aqui, ó, ramos K, que multiplica o X, né? Cada X das variáveis de estado, X1, X2 e X3, tá? Agora vamos interpretar isso aqui e criar uma outra representação no espaço de estado, mas levando em conta que está já o sistema realimentado, tá? Vou voltar para o amarelo. E aí é o seguinte, como o SX3 é simplesmente um U, a gente imagina que esse nó pode juntar com esse de cá, ó, tá? Então a gente pode fazer como se condensasse esses dois nós aqui. Então o SX3 é o próprio U de S aqui, ó, tá? Porque daqui para cá o ganho é 1, tá? Então aí vocês entenderam por que eu coloquei o ganho aqui, ó, mais próximo da saída, né? Tá? Justamente para me permitir fazer essa junção desses dois nós aqui, ó. Então agora é só uma interpretação. Qual que é a interpretação? X1 ponto, X2 ponto, X3 ponto, a nova representação do espaço de estado, agora com o sistema já realimentado. É igual a, vou fazer uma matriz de sistema um pouco maior, tá? Para caber os ganhos K aqui, né? Que multiplica X1, X2 e X3. Beleza? Mais B, o vetor de acoplamento com a entrada, e a entrada que agora é o R, né? A entrada agora aqui é o R, a referência, tá? Então, X1 ponto, tá aqui, X1 ponto, continua, SX1 continua sendo 1x1, né? Então, 0x1, aliás, X1 ponto, né? X1 ponto é 1x2, né? Então, 0x1, 1x2 e 0x3, tá? X2 ponto, ou SX2 aqui, ó, continua sendo 1x3. Então, X2 ponto aqui, a linha dele vai ser 0x1, 0x2 e 1x3, tá? E o X3 ponto é que agora muda, tá? X3 ponto vai ser o quê? Vindo do X1 é somente o K1, né? Menos K1, tá? Porque eu estou juntando os dois nós aqui. Então, o SX3 é o próprio U de S aqui, tá? Então, vindo para cá, eu só tenho o menos K1, né? Então, menos K1, X1. Depois, do X2, ó, do X2, ele tem o menos 4 aqui e o menos K2 aqui, ó, tá? Porque eu estou juntando esses dois nós, tá? Então, do X2 vem, vou colocar menos do lado de fora de um parênteses e colocar K2 mais 4, né? Porque é o menos K2, ó, menos K2 do X2 e o menos 4 também do X2, né? Tá? E, por fim, do X3 aqui, ó, eu tenho menos 5 e o menos K3 aqui, ó. Lembrando que eu estou juntando esses dois nós somente no SX3 aqui, ó. Então fica menos K3 mais 5 aqui, ó. Mais 5. Porque é menos K3 e o menos 5, tá? Só que aí, esses SX1 e o SX2 não está acoplado com a entrada. Então é 0x1,
x1 ponto, né? O SX1 é 0R, aliás, né? 0R. O SX2 também é 0R. E o R está acoplado só na entrada U aqui, que eu condensei com o SX3, tá? Então, o SX3, além dessas realimentações, menos K1, menos K2 mais 4, menos K3 mais 5, ainda tem o 1R aqui, ó. Então, 1R, tá? Então, pessoal, essa nova matriz de sistema aqui é aquela tal A menos BK da introdução, tá? Menos BK da introdução, beleza? Tá quase no jeito, né, pessoal? Tá quase no jeito, ó. E a equação de saída, faltou ela. Continua sendo aquela mesma, tá? Continua sendo 100x1, 20x2, né? 20x2 e 0x3, né? Todo mundo multiplicando o vetor de estado x aqui, ó. Então a equação de saída permaneceu a mesma, tá? Aí, ó, o que eu tenho aqui? Né? Se a gente, por inspeção, transformasse isso aqui num sistema de malha fechada, seria T de S é igual a esse carinha aqui, né? Que continua, como é que é? 20 vezes S mais 5, né? Sobre, por inspeção. Então, estou pegando isso aqui e voltando para a função de transferência, tá? Então, a gente sabe que isso aqui vai ter um S ao cubo, né? Vai ser terceira ordem, tá? Que é a matriz de sistema aqui 3×3, tá? E aí a gente pega e inverte esses caras aqui, a ordem com que eles aparecem, né? E inverte o sinal. Então, fica mais K3 mais 5. Ficou feio demais, né? K3 mais 5, S ao quadrado, mais K2 mais 4, S mais K1, tá? De modo que a equação característica do meu sistema em malha fechada, Q de S, vai ser essa de baixo aqui, né, do denominador, S ao cubo, mais K3 mais 5, S ao quadrado, mais K2 mais 4, S mais K1. Ou seja, ajustando os valores dos Ks aqui, ó, eu tenho os coeficientes do polinômio da equação característica, né? E aí, esses coeficientes eu posso colocar eles de modo a atender, né, aqueles critérios de projeto lá, que basicamente é a alocação de polos em malha fechada, tá? Beleza? Então, o negócio está quase pronto, tá, pessoal? E aí, essa interpretação aqui, ó, né, por inspeção, da maneira como eu fiz, pede que vocês tenham aquele treinamento, né, de conversão, né, de representação do espaço de estado, né, variável de fase, com apoio do diagrama de fluxo sinal, né, e aquelas transformações de similaridade que a gente explicou anteriormente no conteúdo da disciplina. Então, por isso que eu falei lá atrás, que é importante pegar essas transformações com apoio do diagrama de fluxo sinal, né, e treinar bastante, né, para saber, né, bater o olho aqui, ó, e verificar, né, bater o olho nessa matriz de sistema, por exemplo, aqui, ó, e verificar que a equação característica você obtém, né, simplesmente olhando aqui a ordem, terceira ordem, então fica S ao cubo, e depois pegando esses elementos aqui, ó, né, invertendo a posição deles aqui, ó, então esse aqui é o primeiro, né, ele passa a ser o último aqui, né, inverteu toda essa posição, e multiplicar pelos outros elementos em S, né, então K3 mais 5, S ao quadrado, inverteu a posição e o sinal, né, mais K2 mais 4S, mais K1, que seria S a 0 aqui, né, ok? Então isso é o tipo de coisa que se obtém a partir do treinamento daquilo que a gente já viu anteriormente, tá certo? Beleza, pessoal? Ok, então está quase pronto. Eu preciso criar uma equação característica desejada que me atenda aos critérios de projeto
para depois obter esses ganhos aqui, ó, que me entregam no final os coeficientes da equação característica que eu estou desejando construir, tá? Antes disso, pessoal, a gente não fez, geralmente faz no início, tá? Mas eu deixei agora para o final. A gente tem que avaliar, sobretudo, a questão de controlabilidade, tá? Controlabilidade, tá? Então, em controlabilidade, o sistema vai ser controlável se com uma entrada eu consigo movimentar, vamos dizer assim, modificar de maneira controlada, tá? Todas as variáveis de estado do meu sistema, tá? Então, tem a definição lá no livro, eu peço que depois vocês verifiquem, tá? Então, eu tenho que verificar a controlabilidade. Então, voltando a falar por definição, né, se a partir da entrada do seu sistema, das entradas do seu sistema, você conseguir modificar de maneira controlada as variáveis, todas as variáveis de estado do seu sistema, o sistema é controlável, tá? Mas como é que eu vou saber disso, professor? Eu vou montar uma matriz de controlabilidade. Então, eu só vou ensinar mesmo a fazer aqui a matriz de controlabilidade, tá? Então, essa matriz de controlabilidade, ela vai ser assim, ó, do tipo... você monta um vetor, né? Cujas colunas vai ser B, o A vezes o B, o A ao quadrado vezes o B, depois o A até N, a ordem do sistema. Coloquei um N tão escroto. N menos 1 vezes B, sendo que o N minúsculo aqui é a ordem do sistema, tá? Então, tem que fazer essas contas, né? Quem que é a B nesse caso aqui? Então, tem que olhar a B do sistema lá representado no espaço de estado, variável de fase, lá do início, tá aqui, tá? Sem a realimentação, tá? Então, tem que olhar para o meu processo, tá? Então, para o meu processo, a partir da entrada U aqui, ó, se eu conseguir mudar todas as variáveis de estado de maneira controlada, x1, x2 e x3, o sistema é controlado, tá? Mas para isso eu estou ensinando via matriz de controlabilidade, que está aqui, né? Matriz de controlabilidade, CMB, as colunas AB ao quadrado vezes B, tá? Então tem que fazer isso tudo, tá, pessoal? AB vai ser o quê? 0, 0 e 1, né? Ó, então, AB é 0, 0 e 1, tá? A vezes o B, a tem que pegar ela lá, tá? Deixa eu pegar ela aqui, para poder andar mais depressa. A, Ctrl C, Ctrl V. Vamos pôr ela daqui, né? Então, A vezes B, né? É igual B é igual a vezes AB, né? 0, 0 e 1, tá? E a ao quadrado B, A ao quadrado B vai ser Ctrl V de novo. Opa! Ctrl V de novo aqui, né? E vezes AB aqui, tá? Ctrl C, Ctrl V. Então tem que fazer tudo isso aqui, tá? Primeiro, só para montar a matriz de controlabilidade, tá? Então isso aqui vai ser, vamos fazer as contas, né? Então, ó, vai ser isso aqui. 0, né? 0 vezes 0, 1 vezes 0, 0 vezes 0, então 0. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 1 vezes 1, né? Então, 1. 0 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos 5 vezes 1. Então, menos 5 aqui. Tá? E A ao quadrado vezes B. Então, tem que montar isso aqui primeiro, né? Então, A ao quadrado vai ser
Tá achando que é doçura? 0 vezes 0, 1 vezes 0, 0 vezes 0. Então, deu 0, né? Então, deixa eu ver. 0 vezes 0, 1 vezes 0, 0 vezes 0. Depois, 0 vezes 1, 1 vezes 0 e 0 vezes menos 4. Então, deu 0 também, né? Depois, 0 vezes 0, 1 vezes 1 dá 1, 0 vezes menos 5, então deu 1. 0 vezes 0, 0 vezes 0 e 1 vezes 0, então deu 0. 0 vezes 1, 0 vezes 0 e 1 vezes menos 4, então deu menos 4. Depois 0 vezes 0, 0 vezes 1, deu 0 também. 1 vezes menos 5, então deu menos 5. 0 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos 5 vezes 0. Quando tem 0 assim é lindo, né? 0 vezes 1 deu 0, menos 4 vezes 0 deu 0, menos 5 vezes menos 4 deu 20, né? Então, cadê? O que eu fiz aqui? Essa linha aqui, né? 0, essa linha vezes essa coluna. Opa, desculpa. 0 vezes 1 deu 0, menos 4 vezes 0 deu 0, menos 5 vezes menos 4 deu mais 20. Beleza. Então, 0 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes 1 deu menos 4. Lembra bem, menos 4 vezes 1 deu menos 4, menos 5 vezes menos 5 deu 25. 25 menos 4 é 21, né? Agora, multiplicar por esse cara, né? Então, já vou até afastar ali, afastar esse negócio, já colocar aqui a ao quadrado vezes b já, né? Então, a ao quadrado vezes b vai ser igual. Então, vou colocar o b aqui, né? 0, 0 e 1. Então, vai montar a outra coluna que vai ser 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 0 dá 0, 1 vezes 1 dá 1, né? 0 vezes 0 dá 0, menos 4 vezes 0 dá 0, menos 5 vezes 1 deu menos 5. 0 vezes 0 dá 0, 20 vezes 0 dá 0, 21 vezes 1 deu 21, tá? Então, matriz de controlabilidade deu o quê? B, né? A B é 0, 0 e 1. Tá lá em cima, né? Eu estou repetindo ela aqui várias vezes, né? A vezes o B deu 0, 1 e menos 5. E essa aqui deu 1, menos 5 e 21, tá? Então, a definição aqui é o seguinte, se determinante da matriz de controlabilidade for diferente de 0, o sistema é controlável, tá? Controlável. Certo? Porque não pode, né, não pode ser uma matriz singular, tá? Então, o A, aliás, a CM, a matriz de controlabilidade, CM não pode ser singular, tá? Ela não pode dar, o determinante dela não pode dar 0. Se o determinante der 0, ela é uma matriz singular, o sistema não é controlável, tá? Se der diferente de 0, ela não é singular, o posto da matriz A, tá? Então, se determinante da matriz de controlabilidade for diferente de 0, ou seja, não é singular, o posto da matriz A matriz de sistema, tá? É
igual a 3, tá? Igual a 3. 3, ou seja, a ordem da matriz, a ordem do sistema, tá? E isso, por definição, indica que o sistema é controlável, tá? Beleza? Então, tem que resolver isso aqui, tá? Vamos levar para cá, né? Deixa eu ver aqui. Ctrl C, Ctrl V. Eu estou ficando sem espaço, tá? Vou colocar aqui. Ctrl V. Então, vou fazer o determinante desse cara, tá? Depois a gente recupera um pouco de espaço aqui. Então, determinante, né? Desse caboclo aqui, ó. Vai ser igual. Eu geralmente pego essa coluna aqui, né? Linha 1, coluna 3, né? Então vai ficar determinante de CM é igual a menos 1 linha mais coluna, tá? Linha 1, coluna 3, então vai ficar elevado a 4, né? Que multiplica 1, que multiplica os cofatores do 1 aqui, ó, tá? Então, 0, 1, 1 e menos 5, tá? Mais menos 1, que multiplica linha 2, né? Tô pegando essa coluna aqui, tá? Linha 2, coluna 3, né? Então, vai ficar elevado a 5 aqui. Então, vai ficar negativo, tá? Que multiplica menos 5, que multiplica os cofatores do menos 5, tá? O cofator do menos 5 é o 0, 0, 1 e menos 5, tá? 0, 0, 1 e menos 5. Que é um mais, né? Mais menos 1, que multiplica terceira linha, terceira coluna. Então, fica elevado a 6, né? E multiplica 21 vezes os cofatores do 21. Cofatores do 21, 0, 0, 0 e 1, né? 0, 0, 0 e 1. Então, isso aqui vai ficar determinante de CM é igual. Esse aqui fica positivo, então é 1 vezes 0 vezes menos 5 é 0, né? Menos 1. Menos 1 vezes 1. Então, deu menos 1 aqui, né? Depois, mais, aqui fica negativo, né? Menos 5 vezes 5 dá 5, né? Menos 5 vezes menos 5, aliás, tá? Dá 5, que multiplica 0 e 0, né? Então, zerou aqui. Depois, mais, aqui fica positivo, então 21, que multiplica 0, né? Também, tá? 0. Então, o determinante do CM, determinante da matriz de controlabilidade é igual a menos 1, tá? Então, isso quer dizer o quê? O sistema é controlável, tá? Então, sistema controlável. Então, podemos continuar, né, a projetar o sistema aqui, tá? Beleza? Só que agora eu tomei conta de toda a folha. Eu vou tirar isso aqui e levar para outro lugar, tá? Só um instante. Então, pessoal, continuando agora com a página organizada, a gente já testou a controlabilidade, viu que o sistema é, então, controlável, tá? Só tirei aquele cálculo daqui para aproveitar, né, o espaço, tá? Então, tá aí o sistema realimentado, né, realimentação de estados na forma variável de fase, tá? E aí, a partir da nova matriz de sistema, né, já realimentada em variável de fase, eu tenho uma equação característica, né, cujos coeficientes, né, são compostos, né, por entre números e
ganhos, né? Ganho do vetor da realimentação K, tá? Então, K1, K2 e K3 no caso do sistema de terceira ordem, tá? Agora, eu tenho que construir, para acabar de fazer exercício, já verifiquei que é controlável, tá? Para acabar, então, eu tenho que construir um QDS que eu desejo, tá? QDS desejado, tá? Desejado. Que vai ter que ser comparado com o QDS, né? Levando em consideração os ganhos da realimentação de estado, tá? Esse que desejado tem que ter a mesma ordem, né? Do QDS que eu tenho do sistema realimentado, tá? Então ele vai ser de terceira ordem, vou ter que ter então S mais um polo real, tá? Que multiplica um S ao quadrado, né? Ou seja, um termo, né? De primeira ordem que multiplica um termo de segunda ordem, tá? Então multiplica S ao quadrado mais 2 zeta ômega n S mais ômega n ao quadrado. E aí eu construo esse cara, tá? Com a dinâmica de polos de segunda ordem, né? Polos dominantes de segunda ordem, né? Segunda ordem, de modo a atender meus critérios de projeto. Quais são eles? Vamos ver lá. Esse terceiro, antes disso, outra coisa. Esse terceiro polo aqui, ó, eu tenho duas opções, tá? Então, se eu quero que haja uma dominância de segunda ordem, eu posso pegar esse cara aqui e jogar ele bem distante do J ômega, tá? Lembrando que no caso de dominância de segunda ordem, né, a distância do conjugado complexo desse termo aqui, ó, de segunda ordem em relação ao J ômega tem que ser no mínimo, né, no mínimo, né, aliás, 1/5, né, da distância desse polo em relação ao J ômega. Então eu tenho que pegar o que? A coordenada sigma aqui, né, zeta ômega n, é o sigma, tá? E multiplicar por 5 para achar, né, no mínimo, vamos dizer assim, para achar a posição desse terceiro polo aqui, tá? É claro que, vamos dizer assim, para obter realmente uma dominância de fato, quanto mais distante do terceiro polo, melhor, tá? Geralmente o pessoal costuma usar 10 vezes o zeta ômega n aqui, tá? Só que aí, no caso do nosso sistema, ele tem um zero em menos 5, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar esse polo aqui, ó, esse terceiro polo aqui, para cancelar esse zero. E eu fico com um sistema que tem vamos dizer assim, uma predominância completa, né, de polos de segunda ordem, tá? Então, o meu Q desejado ele já está começando a existir aqui da seguinte forma. Vai ser Q de S desejado, vou colocar assim, tá? Vai ser S mais 5, que aí eu uso esse polo para cancelar esse zero. E o restante aqui, né, S ao quadrado mais 2 zeta ômega n S mais o ômega n ao quadrado, tá? Como é que eu defino o zeta e o ômega n? Eu tenho que ir lá e ver o que o cara pede, né, no projeto. Vamos ver. Ultrapassagem de 9,5% e tempo de assentamento de 0,74 segundos, tá? Então, vamos lá. Ele quer ultrapassagem percentual. Ultrapassagem percentual de 9,5%, né? E tempo de assentamento de... Deixa eu ver de novo lá. Parece que eu olhei no... 9,5% e 0,74 segundos, tá? 0,74 segundos. Então, o tempo de assentamento eu sei que é 4 sobre zeta ômega n, né? Então, 0,74 é igual a 4 sobre zeta ômega n. Eu não tenho zeta, não tenho ômega n, mas o zeta eu posso calcular pela ultrapassagem percentual aqui, né? Então, vai ser
é 0,95, né? Deixa eu fazer diferente aqui, só um instante. Vou calcular aqui embaixo, senão vai atulhar lá, né? Então, deixa eu ver aqui. 9,5. Então vai ser, vou fazer o LN, né, logaritmo natural. Então assim, ó, ultrapassagem percentual, só lembrando, né, ultrapassagem percentual é igual a E menos π zeta sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então a única variável é o zeta, né? Então vai ficar 0,095 é igual a E menos π zeta sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Então, ln de 0,095 é igual a menos π zeta sobre raiz de 1 menos zeta ao quadrado. Aí eu vou elevar esse cara ao quadrado. Ao quadrado. E esse cara também ao quadrado para tirar aquela raiz, né? Ao quadrado. Então isso aqui vai ficar ln de 0,95 ao quadrado. Deixa eu calcular aqui. Da calculadora. Ué. Entrou. Custou, mas veio. Tem duas. Eu cliquei duas vezes. Então, tá aqui, 0,095 logaritmo natural, tá? Agora esse cara ao quadrado. 5,54, né? Então, 5,54 é igual a π ao quadrado, zeta ao quadrado sobre 1 menos zeta ao quadrado. Então, 5,54, passando esse cara multiplicando, menos 5,54 zeta ao quadrado é igual a π ao quadrado zeta ao quadrado. Então, deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, tá. Entendi. Então, 5,54, parece que sumiu a variável, mas estava na minha cara. É igual a π ao quadrado, zeta ao quadrado, mais 5,54 zeta ao quadrado. Então, zeta ao quadrado vai ser 5,54 dividido por π ao quadrado mais 5,54. Então, vamos lá. Cadê o calculador? Já fechei, né? 5,54 dividido por... cadê o π? Π ao quadrado mais 5,54. Então, acerta isso? Parece que não, né? 0,36, né? 0,359. Então, deixa eu tirar a raiz quadrada desse cara, que eu já tenho zeta, tá? Raiz quadrada, 0,599, tá? 0,599. Então, vamos anotar. Então, zeta
Portanto, zeta é igual a 0,599, tá? Então, se o zeta é 0,599, ômega n faltou aqui, né? O ômega n vai ser o quê? 4 dividido por 0,599 vezes 0,74, né? Então, isso aqui dá o quê? Vamos lá de novo. Não sei porque que eu fechei a calculadora. 4 dividido por 0,599 vezes 0,74. Fechou? Igualou. 9,024 radianos por segundo, né? 9,024 radiano por segundo. Beleza? Então agora tem que jogar isso aqui, né? Ó, jogar nessa equação, no Q de S desejado, tá? Então o Q de S desejado vai ser S mais 5, que multiplica S ao quadrado mais, vou colocar um colchete aqui é melhor, né? Coxambrar, né? Colchete aqui. 2, zeta é 0,599, ômega n que é 9,024, né? 9,024 vezes S, né? Mais 9,024 ao quadrado. Beleza, pessoal? Então, resolvi a parte, esse Q desejado, tá, pessoal? Para não tomar tanto tempo de vocês, o Q desejado vai ficar, então, Q desejado, T de S, desejado. Depois de tudo isso aqui resolvido, tá? Vai ficar S ao cubo, mais 15,81 S ao quadrado, e aí vocês verifiquem depois aí se a conta tá certa, tá? Mas eu fiz aqui, tá? 15,81 S ao quadrado mais 135,48 S mais 407,16, tá? Beleza, então eu tenho o Q de S que eu desejo, deixa eu circular ele, circular de vermelho, o que eu desejo, tá? Ok? E o que eu tenho com a realimentação. Então basta agora comparar esses dois, tá? Comparar os dois, termo a termo, né? Cada um no seu lugar, né, de coeficiente, vamos dizer assim, tá? Então, olha aqui, olhando para cá e olhando para cá. O projeto fica, então, que... Deixa eu colocar amarelo de novo. O K1 vai ser o quê? Simplesmente o 407, né? 407,16. O K2 mais 4 é o 135. Então, olha só, K2 mais 4 vai ser igual ao 135,48, né? 35,48. Então, o K2 vai ser o quê? Deixa eu colocar aqui embaixo. K2 vai ser... Passo 4 subtraindo. Então, fica 131,48, né? E o K3 mais 5 é o 15,81, né? K3 mais 5, comparando com esse, é o 15,81, tá? Então, vou passar o 5 subtraindo. Então, o K3 vai ficar o quê? 10,81, né? 10,81.
Então tá aí projetado, tá, pessoal? Tá aí projetado. Agora vamos ver se funciona, né? Como é que eu vou verificar se funciona? Eu pego esses valores e substituo aqui, ó, tá? Nesse sistema aqui em malha fechada, no espaço estado, na forma variável de fase, tá? Então vou só copiar ali, ó, pra gente não esquecer, né? Então o K1 vai ser o quê? Vai ficar aqui com sinal, inclusive, tá? Menos 407,16. O K2, aí eu vou colocar aqui ele inteiro, né? Ele inteiro tá aqui, né? Ó, certo? K2 mais 4, tá? Então, se o K2 é 131, quando ele soma mais 4 aqui, então aqui vai ficar menos 135, menos feio, né? Menos 135,48, né? E esse cara aqui, o K3 mais 5, cadê? K3 deu 10,81, K3 mais 5 é o 15,81, né? Então, menos 15,81, tá? Então, agora eu vou jogar esse sistema no MATLAB, já considerando os ganhos da realimentação, tá? E ver qual é o resultado para a entrada integral, né? Se atende aqueles critérios de projeto que a gente definiu. A gente não, pediram, né, para a gente aqui, ó, pediu aqui no exercício. 9,5% de ultrapassagem percentual, tempo de assentamento 0,74 segundos, tá? Ok? Então vamos lá. Vou ligar o MATLAB aqui e a gente joga isso lá. Então, no MATLAB, pessoal, vai ficar, então, A é igual a 010, né? 010, ponto e vírgula, 001, ponto e vírgula, depois menos 407,16, né? 16. Depois menos 135,48 e menos 15,81, tá? Fechou, matriz de sistema, já com o sistema realimentado. Então essa A aqui é aquela A menos BK, né? Já realimentado, 010, 001, menos 407,16, menos 135,48, menos 15,81. Os coeficientes da equação característica desejada, né? A B, matriz de acoplamento com a entrada, vai ser a mesma, né, da anterior, só que agora a entrada é o R, né? 0, ponto e vírgula, 0, ponto e vírgula 1, tá? Vetor de acoplamento com entrada. Então é 1R, né? A entrada é o R agora, referência, tá? A C vai ser aquela mesma lá do início, né? 100,20 e 0, né? Opa. E a D continua sendo 0, tá? Então T vai ser espaço de estado A, B, C e D, ok? Tá lá representado. Então agora eu vou dar um step, né? Step na degrau na T, né? De entrada na T, tá? Vamos ver o resultado, se tá do jeito que a gente espera, tá? Então tá aqui o resultado, ok? Vamos ver as características dele. A resposta de pico, né? E settling time, é o tempo de assentamento, né? Então, resposta de pico deu lá, olha lá, 9,5%, tá? Que deu 9,54, tá, pessoal? O negócio MATLAB usa muito mais casa decimal do que eu usei só 2 casas nos cálculos, né? Então, essa diferença é mínima por causa da precisão do MATLAB, é muito maior do que a minha, né? E tempo de assentamento, 0. Aí que tá, a gente pediu 0,74 segundos, ele deu 0,65 segundos, tá? Mais uma vez é questão de
precisão numérica, tá? A precisão do MATLAB é maior do que a minha, tá, pessoal? Então, a divergência é só com relação a essa precisão numérica, tá? Que o MATLAB é realmente muito maior do que a minha. Eu usei só 2 casas decimal, no máximo 3 casas, mas no final ainda usei só 2 mesmo, tá? No cálculo do QDS desejado, tá? Então é só por causa disso a divergência, de modo que eu tenho a resposta transitória do que eu queria, né? Desde o início, tá? Então, bem próxima disso, voltando a falar, a diferença é só mesmo precisão numérica, né? Que no meu caso, vamos dizer assim, eu deixei a desejar, vamos dizer assim, eu usei pouca casa decimal. Agora, uma coisa importante de notar é o seguinte, se você observar, eu dei um degrau unitário, né? E o valor final dele está aqui em torno de 0,25, um pouco abaixo de 0,25, tá, pessoal? Ou seja, o erro de regime permanente é grande, né? Então, essa técnica faz o seguinte, ela me permite alocar os polos, ou seja, eu construo a resposta transitória do sistema, mas ainda não consigo zerar o erro de regime para um controle integral, que é o que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá? Mas, de qualquer forma, a gente realmente consegue, né, construir uma determinada dinâmica, colocar os polos onde a gente quer, tá? E constrói com isso a resposta transitória, né, com realimentação de estados, tá? Então fica faltando realmente somente elevar, vamos dizer assim, o tipo do sistema, né, colocar um integrador na origem e colocar, vamos dizer assim, conseguir zerar o erro, né, de regime permanente. Embora esse sistema seja do tipo 1, né, se você olhar, ele, se você fizesse controle com realimentação da saída, né, controle clássico, ele ia zerar o erro para a entrada em degrau, mas é um pouco mais difícil você alocar os polos, você tem que ficar ajustando lá quando você está projetando o PI, o PID, né? Esse caso aqui não. A gente consegue construir a dinâmica, colocar os polos, mas falta alguma coisa ainda para a gente fazer para poder zerar o erro de regime permanente, e aí é o que eu prometo para os próximos vídeos, tá? Beleza? É o tal do controle integral, usa a realimentação de estado e consegue zerar o erro de regime, né, para entrada, né, entrada em degrau nesse caso, né? Beleza? Valeu, um abração, até a próxima.